Olá, turma. Eu sou o professor Jaciel e hoje nós iremos responder a primeira atividade remota que vocês responderam no mês de abril, certo? Então, no primeiro momento, eu queria dizer para vocês que a gente está vendo um momento difícil, né, devido à pandemia e, consequentemente, o isolamento social. As dificuldades são enormes devido a vocês não ter a nossa presença em sala de aula para tirar as dúvidas. Mas infelizmente a única maneira da gente se comunicar e de alguma forma tentar passar alguma coisa para vocês é pelo canal, lá no YouTube, e também pelas redes sociais, especialmente via WhatsApp, tá, gente? Então aqui que nós nos ajudamos, professores e alunos, alunos e alunos, porque o momento é de união, né? Então vamos lá, gente. A primeira atividade foi essa, né? Então aqui nós temos a atividade, professor Jaciel, primeiro ano. Gente, a primeira questão que foi pedida para vocês na atividade um era uma questão discursiva, aonde vocês iam falar da importância que o faraó tinha na sociedade egípcia, tá? Então a primeira questão, gente, diz o seguinte: quais forças, poderes eram atribuídos ao faraó? Por que ele era tão prestigiado no Egito? Por que ele era tão prestigiado? Então, gente, como de costume, eu sempre, eu sempre indico as páginas do livro que vocês têm em mãos, as páginas referentes àquela questão, certo? Então, aqui eu enumerei a página 69 à página 70. Então, vocês iam encontrar nessas páginas falando do faraó e os seus poderes, certo? Então, gente, aqui nessa questão, que poderes o faraó tinha? Por que ele era tão prestigiado? Então, antes de falar para vocês, você tem que entender o seguinte, gente. Aqui no Egito, nós temos a famosa chamada teocracia. O que é um governo teocrático? O governo teocrático é um governo que ele tem um poder político e religioso ao mesmo tempo, né? Então, o faraó, gente, ele era uma espécie de um deus na terra para os egípcios, tá? Então, se alguém tentasse, de certa forma, querer bater de frente com o faraó, era como se estivesse batendo com Deus, né? Porque o faraó, na verdade, era um deus na terra. Então, as pessoas do Egito deviam obediência ao faraó, tá? Então, ele tinha um poder muito forte, né? Então, ele era um governante, ele governava o Egito com o poder político, a justiça também ele dominava, a questão militar também ele dominava, a questão legislativa ele também dominava. Então, gente, ele tinha esse poder, né? Então, esse poder do faraó não era somente por causa do poder político em si que ele tinha, mas também pela representação religiosa que ele tinha para aquela sociedade, né? Então, no Egito, ele era endeusado, né? Não sei se vocês já assistiram aquela minissérie, não sei se é minissérie que fala, o José do Egito, que passou recentemente na Rede Record de televisão, retratou muito bem o quanto o faraó ele tinha força, né? O quanto ele era endeusado pelo aquele povo do Egito, certo? Para vocês terem uma ideia, gente, no Egito o faraó ele podia ter várias esposas legítimas, né? E era normal para eles, né? Então ele tinha várias, além das esposas legítimas, eles tinham as chamadas concubinas, que eram aquelas chamadas mulheres da vida, né? Então ele tinha um poder tão forte
que ele desfrutava de muito privilégio, né? Além dos privilégios econômicos e dos privilégios políticos, certo? Então, gente, aqui vocês iam colocar isso, né? Os poderes do faraó era esse, era o poder político, o poder religioso. Para vocês terem uma ideia, as principais cerimônias religiosas do Egito, quem ministrava essas cerimônias era o faraó, né? Além do poder religioso, o poder político, vocês iam colocar, tá? Então o faraó ele tinha muito poder, que esse poder vinha muito da questão religiosa, né? Ou seja, a representação de um Deus vivo, né? Era como se fosse um Deus vivo para aquela sociedade, tá? Então a questão 1, vocês iam responder assim, tá, gente? Dando continuidade à atividade, vocês têm que entender, gente, o seguinte: no Egito nós temos uma estrutura hierárquica, né? Professor, o que é uma estrutura hierárquica? Uma estrutura hierárquica, gente, é uma sociedade onde existe uma sociedade desigual, né? Ou seja, existe aqueles mais poderosos, depois aqueles que são poderosos, mas estão abaixo do mais poderoso, e nessa linha de hierarquia, nós vamos chegar até o escravo, que é a classe menos privilegiada no Egito, tá? Então, gente, aqui era como se fosse uma estrutura fixa, né? Então, uma vez que você nascesse escravo, dificilmente você ia sair da condição de escravo, certo? É o que nós chamamos de uma sociedade sem mobilidade social, né? A gente não pode dizer sem mobilidade social porque em alguns casos esporádicos poderia acontecer uma pessoa pobre conseguir alguma coisa. Mas isso, gente, era muito difícil, né? Raramente isso acontecia, né? Porque existia uma estrutura social rígida, né? Então, na pirâmide social, nós temos o faraó, tá? E na questão 2 nós vamos falar aqui de outras categorias, né? Por exemplo, a nobreza, gente, que a questão 2 fala, a nobreza era o que? Eram as pessoas ligadas ao faraó, ou seja, as pessoas que ajudavam o faraó na administração do governo e também na questão da fiscalização das obras, né? Então a nobreza ela tinha privilégios, né? Embaixo tá pedindo sacerdote, vocês iam falar dos sacerdotes. Gente, os sacerdotes também é outra classe muito privilegiada no Egito, tá? Professor, mas por quê? Porque, gente, aqui no Egito nós temos a religião como um fator muito importante, né? E os sacerdotes, eles eram os religiosos responsáveis por cuidar da religião, tá? Você pode dizer, professor, mas não era o faraó? Sim, era o faraó com auxílio dos sacerdotes, né? Então, aquelas cerimônias menos, digamos, importantes, quem ficava a cargo eram os sacerdotes, tá? Além disso, os sacerdotes lucravam muito com as doações dos fiéis, né? Porque existiam os templos aonde as pessoas faziam doações em homenagem aos deuses, né, gente? Porque aqui no Egito nós temos o chamado politeísmo. Professor, o que é politeísmo? Politeísmo é uma crença em vários deuses, né, gente? Aqui no Brasil nós temos o monoteísmo, ou seja, nós temos Cristo, né, o único Deus na nossa tradição cristã, tá? Mas para os egípcios, não, eles tinham vários deuses, tá? Então, era recorrente da população egípcia fazer doações para esses templos, e quem cuidava desses templos eram os sacerdotes, tá? Então, os sacerdotes eles tinham muito poder devido principalmente a essas doações, tá? Abaixo dos sacerdotes, gente, nós temos outra categoria que detém privilégios, que é os escribas, tá, gente? Gente, os escribas
eram os responsáveis por a burocracia, né? Então, para vocês terem uma ideia, aqui no Egito nós temos três tipos de escrita. Nós temos a hieroglífica, que era a principal escrita, a hieroglífica, depois nós temos a hierática e a demótica, tá? E os primeiros povos do Egito a dominar de fato a escrita foi os escribas, tá? Então a questão de documentos ficava a cargo dos egípcios, tá, gente? Professor, e no Egito já existia a escrita em papel? Sim, gente. Os egípcios foram os primeiros povos a utilizar a folha de papel para escrever, tá? A Mesopotâmia, que foi uma sociedade anterior à egípcia, que foi estudada anteriormente, a Mesopotâmia, eles escreviam em tabletes de barro, né? E com o papiro, que é uma espécie de uma planta, muito parecido com a cana, né? Onde eles cortavam no meio e ali eles abriam, botavam para secar e dali eles faziam a folha de papel, né, gente? Então a primeira forma de papel escrito foi invenção dos egípcios, tá? E essas folhas era onde os escribas escreviam, tá? Seus documentos, principalmente. Abaixo dos escribas, gente, nós temos os camponeses. Os camponeses que eram aquelas pessoas que trabalhavam no campo, tá, gente? Aquelas pessoas que ficavam responsáveis por trabalhar pesado, tá, gente? Professor, eles tinham terras? Não, gente, os camponeses, eles não tinham terras porque as terras que existiam no Egito só tinham um único dono, tá? E esse dono era o faraó. Então, todos os recursos naturais advindos da terra pertenciam exclusivamente ao faraó. O faraó ele dava um pedaço de terra para o camponês, esse camponês trabalhava nessa terra e a maior parte da produção produzida nessa propriedade ela vai para o faraó, tá, gente? O camponês ele fica com uma pequena parte desse lucro, tá, gente? Então o camponês ele não era um escravo um escravo propriamente dito, mas ele era muito subordinado, ele estava preso à terra, tá? Mais abaixo, gente, dos camponeses, nós temos os escravos, né? E aqui, gente, nós temos que entender que aqui no Egito nós temos a chamada teocracia de regadio, né? Ou seja, nós temos aqui as chamadas obras hidráulicas, né? É só lembrar do Rio Nilo. O Rio Nilo foi o principal foi a principal fonte de sobrevivência desses povos, né, gente? Porque aqui nós temos a agricultura irrigada, né? Ou seja, o rio enchia e aí eles tiravam o seu sustento dessas plantações irrigadas. É o que nós chamamos de sociedades hidráulicas, tá, gente? Sociedades hidráulicas é uma sociedade que sobrevive da agricultura irrigada, certo? E essa sociedade egípcia, gente, juntamente com a Mesopotâmia, nós chamamos de modo de produção asiático, tá? No modo de produção asiático, as terras pertencem a uma pessoa, no caso o governo, tá? As terras pertencem ao governo, e esses governos, utilizando do seu poder, ele tem um monte de servos, pessoas para trabalhar para ele, né? É o que nós chamamos de servidão coletiva, beleza? Então, os escravos, gente, era aquela classe menos privilegiada. Na verdade, eles não tinham privilégio de nada. A única função do escravo na sociedade egípcia é trabalhar como condenado, né? E a maioria desses escravos, gente, do Egito, eram escravos de guerra, tá? Então, os egípcios dominavam o povo, tomavam aquele território e aquelas pessoas dominadas se tornavam escravos, tá certo? É o que nós chamamos de prisioneiros de guerra, tá, gente? É só lembrar do cativeiro da Babilônia, né, onde os egípcios escravizaram pessoas, né? Ou desculpa, gente, o cativeiro da Babilônia já foi
na Mesopotâmia, né? Desculpa aí. Mas o que eu quero dizer para vocês é que muitos mesopotâmicos foram escravizados por os egípcios, tá? Muitos povos fenícios, hebreus, principalmente os hebreus, foram escravizados por os egípcios, tá, gente? Então, assim, nós temos aqui essa escravidão muito voltada para os prisioneiros de guerra, tá certo? Então, gente, então foi aqui essas duas questões subjetivas para vocês escrever, onde vocês iam procurar entender a sociedade egípcia. Tá? É uma questãozinha muito básica, mas muito importante para vocês entender como que estava essa divisão da sociedade egípcia nesse período. Tá? Bom, gente, a terceira questão diz o seguinte: os estados teocráticos da Mesopotâmia e do Egito evoluíram acumulando características comuns e peculiaridades culturais. Os egípcios desenvolveram a prática de embalsamar o corpo humano e colocar as vísceras nos vasos canônicos, can, canopes, né? Por quê? Por quê, gente? Por que os egípcios colocavam essas vísceras nesses vasos? Por quê? Por que os egípcios embalsamavam esses corpos? Gente, quando eu falo em embalsamar o corpo, é a prática que nós chamamos de mumificação, tá? O que é a mumificação, gente? A mumificação é um processo aonde a pessoa morria e aí o que que acontece? Para preservar aquele corpo, eles tiravam as vísceras, né, e colocavam em um vaso. E aí o que que acontecia? Esse corpo, além das vísceras, eles tiravam outros órgãos do corpo, eles colocavam substância nesse corpo e botavam esse corpo para secar, né? E aí eles embalsamavam, é o que nós chamamos de mumificação, tá? E aí eles colocavam esse corpo em alguns túmulos, geralmente eram os chamados sarcófagos, tá? E esse corpo ele ficava durante muito tempo dentro desse sarcófago. Professor, mas por que isso acontecia? Gente, isso acontecia porque os egípcios, diferente de outros povos antigos, eles acreditavam na vida após a morte. Né? Eles acreditavam na vida após a morte. Então, se uma pessoa morresse, eles acreditavam na reencarnação. Então, para essa pessoa voltar a viver novamente, era importante que existisse o corpo daquela pessoa para aquela alma voltar para aquele corpo. Né? E durante esse processo, gente, da vida após a morte, existia todo um ritual, né, o chamado Tribunal de Osíris, onde as pessoas que iam ter uma salvação eterna, elas tinham que pesar o peso das coisas boas, tinha que superar as coisas ruins que aquela pessoa fez na Terra. Então existia todo esse ritual, tá, gente? Então os egípcios, eles acreditavam na reencarnação, na vida após a morte. É por isso que eles embalsamavam os corpos, que é o que nós chamamos de processo de mumificação, tá? Mas a questão está pedindo por que eles embalsamavam os corpos e colocavam nesses vasos. Então vem aqui, nós temos o vaso, né? Nesses vasos, gente, vocês podem observar que existe aqui a escrita, né? A escrita hieroglífica, palavra difícil, hieroglífica. A escrita hieroglífica, gente, era uma escrita muito diferente da nossa, né? Na verdade, era pássaros, cobra, lagartos, era tanta coisa. Só que os egípcios, eles sabiam decifrar essa escrita, né? Não era uma escrita de fácil compreensão. No entanto, os escribas, eles tinham domínio dessa escrita, certo, gente?
É a chamada escrita sagrada para os egípcios, tá? É a escrita hieroglífica. Vamos retornar aqui, gente. Vamos voltar aqui novamente, né, no centro da questão, para vocês pegar o fio da meada. Os egípcios, vamos lá, desenvolveram a prática de embalsamar o corpo e colocar as vísceras nos vasos. Por quê? Por que isso acontecia? Então, gente, letra A está dizendo se opunha ao politeísmo. Se opunha ao politeísmo. Não, gente, negativo. Aqui não tem nada a ver, né? Está dizendo que eles se opõem. Não, eles eram politeístas, então eles não tinham como se opor. Então a letra A está errada, tá? Os seus deuses, sempre prontos para castigar os pecadores, desencadearam o dilúvio. Também é errado, né, gente? Eles não foram responsáveis por o dilúvio. Aqui tá errado. Letra C de casa. Depois da morte, a alma podia voltar ao corpo mumificado. Gente, letra certa, letra C de casa. Tá bom? Professor, por que isso? Gente, eu falei para vocês, tá? Por que os egípcios praticavam a mumificação? Enrolavam o corpo do defunto. Por quê? Porque eles acreditavam na vida após a morte, certo? Então a letra C de casa, tá, gente? Letra D, construir os templos para a realização de cultos, para a moradia do faraó, também não tem nada a ver. Letra E, os camponeses constituíam categoria social inferior. Não tem nada a ver com a questão, né, gente? A questão está pedindo por que os egípcios praticavam a mumificação, tá? Então, a resposta certa é porque depois da morte, a alma podia voltar ao corpo mumificado. Beleza, gente? Então aí, letra C de casa é a resposta correta dessa questão. Dando prosseguimento, gente, à atividade, nós temos a questão 4. Na questão 4, gente, nós temos aqui todos os povos da Antiguidade Oriental, tá? Então vocês iam relacionar a coluna 2, que apresenta as afirmações relativas aos povos da Antiguidade, com a coluna 1, que identifica os mesmos, beleza? E aqui, gente, vocês podem observar que eu coloquei aqui as páginas, indicação de página do livro, né? Então aqui eu coloquei egípcios, está na página 73, os babilônios está na página 57, os hebreus está na página 79, os fenícios estão na página 83 e os persas estão na página 85. Então eu fiz aqui as indicações das páginas para ficar melhor de vocês achar esse conteúdo no livro, tá? Então, em todas as atividades minhas que eu enviei para vocês, eu indiquei as páginas para ajudar vocês aí na identificação das respostas, tá bom? E sempre farei isso, beleza, gente? Então, vamos lá. Então, aqui vocês iam fazer a associação correta, tá? Então, aqui, gente, nós temos aqui a coluna 1. Na coluna 1, nós temos quem? Nós temos os fenícios, nós temos os hebreus, nós temos os babilônios, nós temos os egípcios, nós temos os persas, tá? Então, vamos lá, gente. O item 1. Item 1. Vamos lá. Diz o seguinte: buscavam e levavam mercadoria por toda a bacia do Mediterrâneo. Gente, desses povos aqui, desses 5 povos, ora citados, qual desses povos era o chamado de povos mercadores, que transportavam mercadorias pelo mar Mediterrâneo? Eram os fenícios, tá, gente? Os fenícios, eles tinham como principal atividade deles, gente, o comércio, tá? Então, aqui nesse item 1, nós temos os fenícios, né, gente? A canetinha tá ruim, mas aqui vamos lá.
eu ver aqui, deixa eu colocar de novo. Vamos lá. Então aqui nós temos o item, no item 1, nós temos os povos fenícios, beleza? Então nós temos aí o número 1. 2. Seu império era controlado pelo sistema de satrápias. Gente, os persas... Então, gente, vamos colocar... Para pegar aqui a primeira foi 1, né? Então vamos lá. Porque aqui o espaço, gente, tá pequeno, aí a canetinha ela não funciona direito, tá? Aí sai um pouco meio... Mas eu vou colocar aqui a sequência correta, beleza? Então aqui a primeira foi 1, beleza? Número 1. Eita, feio, mas dá para entender. Gente, vamos lá. Então aqui nós temos aqui... buscavam levar a mercadoria por toda a bacia do Mediterrâneo, nós temos os fenícios. 2. Seu império era controlado pelo sistema de satrápias. Gente, aqui nós temos os persas. Beleza, gente? Nós temos os persas. Nós temos aqui. Eita, mas essa caneta não quer deixar eu trabalhar, não. 1 e 5. E 5, né? Então vamos lá. Gente, os persas, eles dominavam um determinado povo e eles, devido a eles conquistar tanto território, os persas, eles conquistaram um império muito grande de território. Para eles administrar esses territórios, eles dividiram esses territórios em províncias. E essas províncias dá-se o nome de satrápias. Beleza, gente? Por isso, essa questão está se referindo aos persas. 3. Seu livro sagrado era chamado de Torá e viviam da agricultura e do pastoreio. Gente, pastoreio. Quem vivia do pastoreio? E tinha o Torá como um livro sagrado. A Bíblia sagrada desses povos era chamada de Torá. Então aqui nós temos aqui, gente, os hebreus. Número 2. Tá? A gente vai desculpando aí, porque essa canetinha, ela é ruim, ela é complicada de você... Mas dá para vocês entenderem, beleza? Então a sequência aí nós temos 1, 5, 2. Vamos lá. 4. Hammurabi unificou o império desde a Assíria a Caldeia. Aqui nós estamos falando dos babilônios. Número 3. Tá, gente? O último. Os sinais de sua escrita sagrada, conhecidos como hieroglifo, praticavam a agricultura. Aqui nós temos o quê? Nós temos os egípcios. Tá, gente? Então aqui a sequência correta era 1, 5, 2, 3 e 4. Gente, onde é que está? Desculpa, gente, aqui o enunciado os sinais de sua escrita sagrada são conhecidos como hieróglifos, praticavam a mumificação acreditando na vida após a morte. Os egípcios, tá, gente? Então aqui nós temos a sequência correta aqui. A resposta que mais completa seria, vamos lá. Eita, rapaz, apaguei, mas vamos... Perdi a sequência. A primeira é número 1. A 2 é número 5. 1, 5. 2. 1, 5, 2. No caso é a letra B, né, gente? Letra B de bola. Tá? B de bola. Então a resposta certa é a letra B. B de bola. Tá? 1, 5, 2, 3, 4. Beleza, gente? Então aí nós temos a sequência correta da referida questão, tá? Como eu falei para vocês, eu peço perdão aí pela canetinha, porque a canetinha ela não é fácil de manusear, porque a tela é pequena e fica
difícil de você escrever nela, beleza? Mas vamos lá, gente, mas deu para entender, né? Então aqui, gente, nós temos os povos da antiguidade oriental, fenícios, os hebreus, os babilônios, os egípcios e os persas, beleza? Então, quando eu falar em escrita hieróglifa, ou nos chamados hieroglifos, nós estamos falando dos egípcios, beleza? Quando eu falo de Hammurabi, eu estou falando dos babilônios. Quando eu falo do Torá, da agricultura, pastoreio, eu estou falando dos hebreus. Quando eu falar em sistema de satrapia, eu estou falando dos persas. E quando eu falar de povos mercadores que sobreviviam da prática do comércio marítimo, nós estamos falando dos fenícios, beleza? Então vamos lá. Questão 5. A questão 5, gente, diz o seguinte: quais os principais povos da antiguidade habitaram a região da Mesopotâmia, gente? A resposta certa era a letra B de bola, tá? Letra B de bola, tá? Então, na letra B, nós temos os babilônios, os assírios, os sumérios, os caldeus, os amoritas, que é também chamado de babilônios, e acádios, tá? Então, aqui vocês iam encontrar essa resposta que estava bem visível na página 57, tá? Então, esses povos eram os povos que habitaram a região da Mesopotâmia. Questão 6. Questão 6. Os hebreus não desenvolveram um império, mas deixaram uma importante herança. Gente, que herança foi que os hebreus deixaram para a sociedade atual? Para nós brasileiros. Então, os hebreus não desenvolveram um império, mas deixaram uma importante herança. É o que nós chamamos de legado. O que foi que eles deixaram de legado, de herança para nós? Então, aqui está na página 79, né, gente? Então, os hebreus, gente, deixaram como herança para a sociedade atual o chamado monoteísmo, tá, gente? Professor, o que é monoteísmo? Eu já tinha falado anteriormente. Monoteísmo é a crença em um único Deus, tá? No caso nosso, que somos de uma tradição cristã, nós temos somente Cristo como Deus, né? Diferentemente, gente, de outros povos, né? Então, por exemplo, os egípcios, eles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas. Os gregos também eram politeístas, ou seja, eles acreditavam não somente em um único Deus, mas em vários deuses, tá bom? Então, cuidado, gente. Desses povos que eu citei em cima naquela questão anterior, somente os hebreus eram monoteístas, tá? Somente os hebreus eram monoteístas. Então, fenícios, os persas, os egípcios, todos esses povos eram politeístas, com exceção dos hebreus que eram monoteístas, tá, gente? Então, essa crença em um único Deus foi uma grande herança dos hebreus para nós, tá, gente? Não só para nós, mas também, por exemplo, a religião islâmica, que tem como Deus o Alá, que tem como a Bíblia Sagrada o Alcorão, eles também são monoteístas, tá? Eles não acreditam em vários deuses, mas somente em um, tá bom? No caso, o Deus dos hebreus, gente, é Javé. Javé ou Jeová, tá bom? Vamos lá, gente, dando continuidade. Gente, eu espero que vocês estejam entendendo as questões, tá? Outra coisa, gente, observe bastante essas explicações, porque responder questões, comentar questões é uma forma muito prática de vocês aprender, tá? Não só o conteúdo em si, mas alguns macetes de como responder uma questão, beleza? Então vamos lá, gente. Questão 7. Sem rodeios, né? Questão 7. Se um homem alugar um boi
ou um asno, e se nos campos o leão matar o gado, é o proprietário do gado quem sofrerá a perda. Se o homem bater em seu pai, terá as mãos cortadas. Se o homem furar o olho de um homem livre, ser-lhe-á furado o olho. Ou seja, se você furar o olho de um homem livre, o seu olho também será furado. Sendo um dos primeiros códigos de leis que se tem conhecimento. Esse texto está associado a quê, gente? Então, é o famoso olho por olho, dente por dente, que são expressões que vocês já devem ter ouvido falar, né? Você já deve ter ouvido alguém falar essa frase, né? Olho por olho, dente por dente. Que é uma máxima do Código de Hammurabi, né, gente? O Hammurabi, ele foi um rei da Babilônia, do Império Babilônico, segundo Império Babilônico, aonde ele vai criar um dos primeiros códigos de leis da história, né? Então, qual era a ideia do Código de Hammurabi? A ideia do Código de Hammurabi era você punir uma pessoa que cometesse algum tipo de delito com uma pena equivalente ao dano cometido, tá? Então, por exemplo, se o homem bater em seu pai, as mãos serão cortadas. Por aí você tira. Por exemplo, se um construtor fizer uma casa e essa casa desmoronar e matar as pessoas, por exemplo, essa pessoa que fez essa casa será morta, né? Então, se tu derrubou e comer a plantação de uma pessoa, você ia ter que pagar por aquele prejuízo. Então, gente, qual é a ideia do Código de Hammurabi? Era punir aquela pessoa de tal forma que fosse equivalente àquele dano cometido, tá, gente? Aqui não era uma espécie de vingança, não, tá, gente? Na verdade, para eles era uma forma de fazer justiça. Era uma forma de fazer justiça. Nós podemos olhar para esse código como um código severo, que realmente era. Mas para eles da época, eles acreditavam que ali estava se fazendo justiça. Agora, gente, um parênteses importante tem que ser observado. Esse código, na verdade, ele não punia o pobre da mesma forma que o rico, tá? Então, por exemplo, se um homem rico batesse na cara de um pobre, esse rico não sofreria, não teria as mãos cortadas, sofreria penas leves, tá? Ou seja, gente, esse código ele era desigual, tá? Ele era desigual e ele não tinha o mesmo tratamento do rico com o pobre. Você pode dizer, professor, então hoje as leis do Brasil é desse jeito. Gente, se a gente for analisar friamente, é desse jeito mesmo. Então nós temos muita gente presa hoje no sistema prisional brasileiro porque roubou uma galinha, porque roubou pequenas coisas. Não que eu estou aqui dizendo que roubar é certo, mas eu quero dizer para vocês que essas pessoas que fizeram pequenos furtos, coisas mínimas, muitos ficam muitos anos na cadeia. E aquelas pessoas muitos que cometem delitos, que roubam milhões, devido ter muitos advogados para defender, essa pessoa paga uma fiança e está livre. Tá? Então, se a gente analisar por esse ângulo, a gente percebe que infelizmente, a gente tem uma similaridade com esse código aqui, né, gente? Outra coisa, gente, esse código de Hammurabi, ele não falava somente de punição, não, tá, gente? Ele falava também da vida social, a questão das heranças. Então, era um código muito amplo, tá? Não falava somente de punição, não. Então, aqui, gente, esse texto está se referindo a quê? Então, aqui era letra A. Letra A, a resposta correta. Certo? Letra A, a resposta correta. Então, esse código
Se refere ao Império Babilônico sob o reinado de Hammurabi. Então a resposta certa era a letra A, certo? Questão 8. Gente, a questão 8 ela é bem interessante. Por quê? Porque ela vai falar um pouco da arte egípcia, tá bom? Então, a questão 8 diz o seguinte: essa lei determinava que o tronco da pessoa fosse representado sempre de frente, enquanto sua cabeça, suas pernas e seus pés eram vistos de perfis. Na página 71 e 72 tinha a resposta dessa questão, né? Gente, vamos entender o seguinte: a arte egípcia ela era muito influenciada pela questão da vida após a morte, tá? Para vocês terem uma ideia, os túmulos existia a escrita, a chamada escrita hieroglífica. Em várias representações dos egípcios, nós temos a escrita hieroglífica, tá? Só que aqui, gente, é uma espécie de uma lei que determinava, não uma lei de papel, né, gente? Vamos ter cuidado. Era uma forma de o pintor egípcio ele pintar. Então, como é que ele pintava? Tá bem aqui, ó. Vamos lá. Então, aqui a cabeça, nós temos aqui, ó. A cabeça, ela aparece sempre de frente, né? Por exemplo, os olhos de frente, o tronco de frente e as pernas de perfis. Vocês podem observar aí, né? Então, aqui nós temos aqui, ó. A pessoa aparece sempre de frente, ou seja, o tronco de frente, esse tronco aqui de frente. A cabeça de lado, os olhos de frente, as pernas de perfis de lado, né? É o que nós chamamos de lei da frontalidade, né, gente? Então a resposta certa aqui é a letra B de bola, lei da frontalidade. Letra B de bola. Vamos lá. Letra B. Lei da frontalidade. Então vamos lá. Quem era que era representado nessas pinturas? Quem aparecia de tronco de frente, olhos de frente, cabeça e pés de lado, ou seja, de perfil? Quem era? Gente, aqui nós temos a elite sendo representada. Então, o coitado do pobre, não existia essa representação, tá, gente? Então, assim, se eu tivesse no Egito nesse período e eu fosse um pintor e eu fosse desenhar uma pessoa, eu não desenhava do jeito que ela estava lá, da forma que ela estava lá. Mas existia todo um padrão, e o padrão era esse, né? Que você está vendo. O tronco aparece sempre de frente, os olhos de frente, a cabeça e os pés de perfil. É o que nós chamamos de lei da frontalidade. Então, o artista egípcio ele não tinha ele não desenhava o que vinha na cabeça. Por exemplo, eu vou criar o que a minha cabeça pede, o que eu estou pensando. Não era assim. Então existia todo um padrão já a ser seguido daquela forma que vocês estão vendo aí, tá certo? Então aqui, gente, nessa representação vocês podem observar, vou crescer para vocês verem, esses desenhinhos aqui, ó, passarinho, cobra, lagarto, é o que nós chamamos da escrita hieroglífica, tá? Que era a escrita sagrada dos egípcios, tá bom? Então, geralmente vocês vão encontrar em representações egípcias essa escrita, tá, gente? Era uma escrita difícil de compreensão, que só os escribas tinham realmente o domínio dessa escrita, tá, gente? Porque aqui nós não era todo mundo que tinha o conhecimento, né? Ou seja, só poucas pessoas sabiam ler nesse período, beleza? Então aqui, gente, ficou aqui uma observação aqui para vocês que eu esqueci de falar com relação à questão dos túmulos, né? Eu falei da questão do embalsamento do corpo nessa questão, né, gente? Esses corpos, eles eram colocados
nas chamadas pirâmides, né? Eu acho que você já deve ter visto algum vídeo, ou até mesmo em desenhos animados, é a questão das pirâmides. As pirâmides, que eram feitas de pedra muito alta, né? Tinha pirâmide no Egito que a altura equivalia a mais de 100 metros de altura, né? Ali era uma espécie de túmulo, e quem fazia esses túmulos eram os escravos, os camponeses, a mando do faraó, tá certo? Então, as pessoas que eram enterradas, que eram colocadas nesses túmulos, nessas pirâmides, todos os seus pertences, o ouro, porque aqui nós não temos o dinheiro, né, gente? A questão monetária, o dinheiro mesmo não, tá? Então eles tinham ouro, as riquezas dele era baseado no ouro. Então toda essa riqueza do faraó era enterrada junto com ele, tá? Porque eles acreditavam que quando ele voltasse a ver novamente, ele ia voltar com aquela riqueza, tá certo? É por isso que muitas pirâmides eram saqueadas por as pessoas, tá certo? Muitas pirâmides eram saqueadas por as pessoas. Além das pirâmides, gente, nós temos as mastabas, que era outro tipo de túmulo, e os hipogeus, tá? Então não existia somente pirâmide como túmulo, não. Só que esses túmulos, as pirâmides, as mastabas e os hipogeus, eram túmulos de pessoas ricas, tá? Professorinho pobre, era enterrado aonde? No deserto, tá, gente? Então cavava uma vala, jogava o corpo lá e enterrava, tá certo? Então até na hora da morte existia uma diferenciação social muito grande, né, gente? Professor, quem era enterrado nesses túmulos além do faraó? A sua família, né, gente? A nobreza, as pessoas ricas era que tinham esse direito de ser enterrado nesses túmulos sofisticados, né, gente? Então aqui, gente, é importante vocês entenderem, além disso que eu já comentei, a importância que a agricultura vai ter aqui no Egito, tá? Então, se não existisse o rio Nilo, a sociedade egípcia não tinha existido, tá? Porque a sociedade egípcia, ela nasceu às margens do rio Nilo graças à agricultura de irrigação. É por isso que o historiador grego Heródoto, ele disse que, numa frase dele, o Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito é uma dádiva do Nilo. O que ele quis dizer com isso, Heródoto? O conhecido pai da história, né, o Heródoto. Por que ele disse que o Egito é uma dádiva do Nilo? Porque no meio do deserto, quente, nós temos uma beleza natural que é o rio Nilo, tá? Então, em outras palavras, ele quer dizer que o Egito nasceu graças ao rio Nilo, tá, gente? Ele quer dizer isso. Então, aqui, gente, fica por aqui. Um abraço a todos. Qualquer dúvida de vocês, quando vocês assistirem essa aula, vocês clicam no sininho aí, se inscreve no canal, porque quando eu coloco as videoaulas no canal, que vocês já são inscritos, vocês já vê que eu postei já, automaticamente vocês já vão ter o enunciado aí no e-mail de vocês, que eu coloquei uma aula. Então se inscreva no canal. E quem assistir essa aula, vocês façam um comentário embaixo. Diz assistir, ok. Para eu ficar sabendo que vocês assistiram, beleza? Então um abraço aí, qualquer dúvida, estou no WhatsApp, beleza? Abraço.